Olá, minha gente, bem-vindos de volta aqui ao meu canal, na Cena com uma área própria. Minha gente, eu tenho um processo, né, para gravar os vídeos aqui que eu diria até bem sério, né? Por mais que seja de forma desenvolta, descontraída, que eu converse aqui com vocês, mas eu sempre penso o que eu vou falar, eu escrevo o que eu vou falar, na hora flui naturalmente a conversa aqui, às vezes com o Nego. E a gente sempre tenta levar o melhor para vocês. Só que dessa vez eu estava preparada para falar sobre alguns livros, né? Ia gravar logo uns 4 vídeos de vez, cada um falando sobre um livro. Mas aí eu pensei, né? E um desses livros aqui, 3 deles, escrito por mulheres, falam sobre feminismo. Quero ampliar esse diálogo, né? Por aqui. E aí eu pensei, como é que eu vou falar de autoras feministas, como é que eu vou falar de feminismo sem falar do meu contato com o movimento, sem falar da minha experiência como mulher. Então eu resolvi contar um pouquinho para vocês a história que os mais próximos já sabem e como é que foi esse meu despertar. Acredito que não adianta eu falar de teoria se eu não falar da prática, né? Como é que foi esse meu contato. Então, assim como todas as pessoas, né? Eu vim de uma educação que é patriarcal, né? Onde a gente percebe que em todos os lugares as lideranças são masculinas, o que é legitimado é a fala do masculino, do homem branco, é isso que a gente vê na política, é isso que a gente vê nos lugares de poder, nas chefias, ainda são os homens, né, que mandam e comandam de certa forma. E eu só fui ter essa percepção tardiamente, né? Já na minha fase, diria que adulta. Eu fui criada por uma mulher que é feminista sem saber. A minha mãe, mãe solteira, mãe de 2 filhas, fui criada com ela, com a minha irmã e com minhas 2 primas que se tornaram irmãs, que passaram a morar com a gente, ficaram órfãs. E eu vi ali as mulheres, o feminismo pulsando diariamente. Mulheres que faziam suas escolhas, mulheres que arcavam com as consequências dessas escolhas, mulheres que, através do trabalho, queriam a sua independência financeira, justamente para que não fossem comandadas por homens, para que tivessem essa autonomia. E é justamente isso que as teóricas, né, falam, né, da importância dessa mulher ter essa independência financeira para se desvincular. Mas na prática, não era bem isso que minha mãe me ensinava, por exemplo, né? Ela me ensinava que eu tinha que ter um bom casamento, que se eu continuasse tendo comportamentos como falar alto, como ser extremamente agitada, ser uma criança aventureira, uma adolescente questionadora, eu não iria muito longe, eu não ia arrumar um casamento, eu não ia ter um bom marido, né? E por mais que ela não tivesse isso, era esquisito que ela me recomendasse isso, porque ali eu enxergava uma mulher com muita força, com muita alegria, com muita felicidade e que me passava o contrário. Eu também acabei legitimando muitas falas masculinas e acabei até diminuindo colegas, inferiorizando outras mulheres. Me aproximava sempre de núcleos masculinos, tinha muitos amigos homens e acabava estando do lado deles, né, falando mal de outras mulheres, rivalizando com outras mulheres. E nessa rivalidade feminina, né, que muitos homens costumam dizer, mas vocês mesmas, né, vocês que brigam entre si, estão falando de feminismo, né, a gente briga entre si, quem leva melhor nessa, mais uma vez, é um homem. Então, sempre é o homem que sai ganhando nessa história. Esse despertar veio justamente dessa conversa sobre feminismo e sobre essa distorção. Eu via muitas mulheres, né, que eu admirava falando sobre feminismo, mas não me aprofundava. Acabava absorvendo essa ideia de que feminista são mulheres que se vitimizam, né, mulheres que não têm uma certa higiene, que bota cabelo no sovaco, como é que deixa o cabelo do sovaco crescer? É um absurdo, né?
que são lésbicas ou que são contra a família. Então, eu faço parte dessas pessoas que não tinham conhecimento. Só quando eu fui me debruçar no estudo que eu fui entender que feminismo, gente, não é o contrário de machismo. O feminismo não quer inverter os papéis de opressão. O feminismo apenas quer a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e o fim desse sistema patriarcal, em que homens... O que é o patriarcal? É justamente essa sociedade em que homens lideram, em que a mulher é sempre algo além, é sempre o outro. E à medida que eu fui descobrindo isso, que eu fui entrando no mercado de trabalho, que eu fui amadurecendo como mulher, eu fui entendendo que eu precisava, de alguma forma, contribuir para essa conscientização. E mais uma vez eu me deparei com machismo, porque os homens diziam para mim, e muitas mulheres até também, que, mas você é diferente, né? Você fala de uma forma tranquila, você não é aquela feminista de a ferro e fogo, porque eu tô certa e acabou. E mais uma vez colocando a gente em rivalidade, como se a feminista que tem de repente um posicionamento mais, digamos que assertivo, ou diria até agressivo, não fosse certa. E todas as mulheres dentro do movimento são importantes, sabe? Eu acho que é importante aquela que fala, né, de repente sobre estética, é importante aquela que fala sobre políticas públicas, é importante aquela que fala sobre o empoderamento através do trabalho, acho importante aquela que fala sobre a liberdade da maternidade, de ser mãe, de largar o trabalho para poder maternar, ficar com o filho naquele ano e depois voltar para o trabalho. Então, todas as mulheres no feminismo são importantes. E a gente deslegitimar o trabalho ou a defesa de uma em prol da outra é o que fica complicado. Então, à medida que eu fui, né, tendo esse despertar, eu fui me comunicando com os mais próximos, fui falando sobre isso na TV, no meio do Cidade Alerta Pará, casos sobre feminicídio. Eu falava da importância da união feminina, de você acolher uma amiga que está apanhando, e essa mulher que diz que é isso mesmo, que ela tem que se calar, você de alguma forma introduzir para ela que isso não é o convencional, que isso não é o normal, que existem outras alternativas, sem de fato julgar, sem de fato dizer para ela que ela está ali porque ela merece, né? Ninguém apanha porque gosta. As pessoas que passam por esse ciclo, infelizmente, estão num estado, né, de subordinação tão grande que não conseguem enxergar que isso não é natural, que isso não é o correto. E eu não consigo muito dissociar, né, a minha vida pessoal do meu trabalho nesse sentido, né? Ali quem está falando, quando eu estou na frente da TV, ou aqui para vocês no YouTube, quem está falando é Mariana Sena, que é uma mulher que sofri muito com a estética imposta, porque fui uma mulher obesa, porque fui uma mulher que não tive a oportunidade no mercado de trabalho por causa do meu peso, por causa dessa opressão com o corpo feminino, que tem que ser o corpo magro. É Mariana, que é jornalista e que vai explicar numa matéria sobre feminicídio a diferença, né, do homicídio para o feminicídio. Nem toda morte de mulher é feminicídio. A mulher que reage a um assalto, por exemplo, né, que é o roubo seguido de morte, o latrocínio, e a mulher acaba morrendo, isso não é um feminicídio, né? Isso é um latrocínio, é o roubo seguido de morte. Então, o feminicídio é quando existe essa morte da mulher pelo fato dela ser mulher. Então, o homem que mata a mulher porque ela não esquentou uma água, porque ela não fez um feijão. Então, essas defesas foram entrando na minha vida e esse despertar foi entrando na minha vida a ponto de hoje, né, eu tenho um grupo, por exemplo, de amigos da escola, só homens. Eu fazia parte desse grupo, contribuía com o machismo deles, estava do lado deles, e quando esse despertar veio na maturidade, eu falo com eles abertamente sobre esse assunto,
né, sobre a importância de ter eles como aliados, porque sem ter os homens como nossos aliados na luta feminista, que é a igualdade, né, entre homens e mulheres, a gente nunca vai conseguir alcançar o que a gente quer, que é justamente essa equidade de homens e mulheres. Os homens precisam estar atentos e de coração aberto para poder absorver todos esses ensinamentos, porque é a gente que vive isso. Então a gente precisa ouvir quem passa. Da mesma forma que os brancos precisam ouvir os negros, as suas dores, as suas especificidades, para entender o que é que machuca, o que é que dói, o que é que a gente precisa transformar. Os homens também precisam ouvir as mulheres, para poder entender de onde é que vem essa diferença, de onde que a gente ainda consegue enxergar essas nuances que nos oprimem, né? Então é bom a gente falar que se todos viemos de uma mesma educação patriarcal, é natural que mulheres não tenham consciência de gênero, não tenham consciência dessa opressão, desse lugar que a gente vive, já que algumas sofrem menos do que outras. As mulheres brancas sofrem menos do que as mulheres negras, né? Os homens sofrem menos do que as mulheres, digo homens brancos, inclusive, né? Porque na hierarquia social a gente tem primeiro os homens brancos, depois as mulheres brancas, aí vem os homens negros e as mulheres negras. Isso é na hierarquia social, mas a gente sabe que nos movimentos existem questões muito significativas, falhas. No movimento negro é acusado de ser sexista, de ser machista, quando a gente encontra homens negros que agridem suas companheiras. E a gente também vê no movimento feminista o racismo de fato, onde ele anula, onde ele não acopla ou não abraça as lutas das mulheres negras. Então é importante falar isso, porque ainda hoje, ainda agora, depois de tantos anos lendo mulheres e mulheres negras, ainda me pego muitas vezes tendo atos machistas. Não diria atos, mas pensamentos. E é aí que está a diferença. Quando você entende a importância do feminismo e se torna uma feminista, isso não significa que imediatamente você deixa de reproduzir opressões. Não é verdade, né? A gente ainda pensa, infelizmente, quando vê uma mulher com a roupa de determinada forma, em pensar em ridicularizar, em pensar em julgar. Às vezes a gente até reproduz, mas é importante que a gente cada vez menos faça isso, cada vez mais a gente se autoavalie. É importante a sororidade, que é justamente essa empatia entre as mulheres. Eu me comunico muito com as autoras que eu leio, me comunico muito com as jornalistas que eu admiro, e aqui eu vou até falar, né? Jéssica Senra, apresentadora, jornalista, Carla Cotirene, que é assistente social, autora, intelectual, sigo todas essas mulheres nas redes sociais, falo quando dá, elogio sempre que tenho a oportunidade. Essa importância dessa sororidade é justamente para que a gente entenda que se os homens se unem nesse lugar de opressão, a gente precisa se unir para poder combater essa opressão e também para poder abraçar esses homens no sentido de passar informação. Agora, é claro, gente, que quem não quer entender, não vai entender. Então, se você, de repente, falou sobre a importância do feminismo para alguém, para uma colega, para um colega, que continua a rebater simplesmente, essa pessoa não quer aprender, essa pessoa não quer mudar, essa pessoa quer continuar se beneficiando do sexismo, do sistema patriarcal. Então não adianta você se desgastar. Que você tenha saúde mental, que você tenha paciência, que você tenha equilíbrio emocional para cuidar de si,
antes de cuidar do outro. Porque o feminismo é isso. O feminismo é autocuidado, o feminismo é autoconhecimento, para que a gente entenda o nosso lugar. E repassar, é claro, a informação da melhor maneira, para que ela abrace cada vez mais pessoas. O feminismo precisa da união feminina e, é claro, dos homens como aliados. Vamos juntos, minha gente, pelo amor de Deus!